Gente, toda vez que eu coloco isso em algum vídeo, eu recebo muitos comentários e são do tipo assim: isso é saudável? Essa menina é normal? Tá normal? O que o pediatra fala? Sempre tem muitos comentários sobre isso. Então hoje, quem vai falar conosco é a doutora Isabela Paz. Ela é pediatra, professora da UFR e mamãe do Noah. Mas antes de começarmos, eu preciso fazer duas observações. A minha bebê não acorda às 7 horas da manhã desde os 3 meses. Até os 6 meses, ela costumava acordar às 6h30. Quando ela fez 6 meses, ela começou a prolongar um pouco mais esse tempo. Outra observação é que a primeira vez que a minha bebê dormiu por 10 horas e meia e até 11 horas foi dos 2 para os 3 meses. Mas como não eram todas as noites que ela dormia esse tempo, muitas vezes eram 8 horas, e quando ficou constante foi a partir dos 3 meses, por isso que eu coloco 3 meses. Então vamos lá. Oi, doutora Isa. Primeiramente, fala para nós se a literatura traz algo no sentido de tempo de jejum e idade do bebê. Por exemplo, a partir de quanto tempo se espera que o bebê faça de 4 a 5 horas de jejum noturno e 6 a 8 horas e acima de 8 horas? Tem algo na literatura específico sobre isso? Olá, tudo bem com vocês? Primeiro quero começar agradecendo, por esse convite para falar aí sobre um tema que muitas vezes é negligenciado, que é o sono dos bebês, tá? E a primeira pergunta é sobre o tempo de jejum noturno. Olha, quero começar dizendo que na literatura nós não temos um tempo específico de jejum noturno para os bebês, tá? Nós temos sim uma média, e essa média foi feita através de estudos, de gente que se aprofunda aí nos estudos em relação ao sono noturno. A média encontrada é mais ou menos a seguinte: aos 3 meses, o bebê já consegue fazer um período de jejum noturno de 6 horas. Aos 4 meses, de 7 horas. Aos 5, 6 meses, de 8 a 9 horas. E a partir de 6 meses, de 10 a 12 horas de jejum noturno, tá? Mas isso, gente, é uma média. Isso quer dizer que nós temos bebês que não atingem a média e temos bebês que atingem e superam em muito a média esperada de jejum noturno, tá? O importante é a gente avaliar todas as características que envolvem esse bebê, para ver se está sendo feito adequadamente esse período de sono. E na prática, o que você mais observa acontecer relacionado ao sono do bebê? E agora, na prática, o que nós mais temos observado e considerado atualmente o grande vilão aí do sono noturno são as associações de sono. Nós utilizamos artifícios e métodos para fazer com que o bebê durma de forma mais fácil e mais rápida. E muitas vezes esses métodos podem prejudicar o sono do bebê lá na frente. A partir dos 3, 4 meses de vida, o bebê ele já consegue ser ensinado a dormir de forma sozinha e com autonomia. Então, durante o período noturno, quando o bebê tem vários micro despertares, se ele já consegue dormir sozinho, ele vai retornar ao sono sem precisar daquele artifício, da famosa associação de sono. Porém, se o bebê ainda não foi ensinado a ter essa autonomia, toda vez ele vai precisar e vai demandar a atenção materna ou paterna para retornar ao sono dele. E a maior associação de sono da qual nós estamos falando é a mamada ao seio materno. E aqui eu quero fazer uma ressalva porque eu não estou falando de desmame precoce, pelo amor de Deus. O aleitamento materno é vida e nós já sabemos os inúmeros benefícios que isso traz para a vida do bebê. Porém, o desmame noturno, ele pode sim ser ensinado a partir de uma determinada idade, analisando aí os padrões de crescimento e de desenvolvimento da criança. Agora, analisando o caso da minha bebê, podemos dizer que é saudável e que ela é normal? E agora, falando da bebê de vocês, eu nem poderia estar expondo isso aqui, porque a gente tem restrições importantes sobre o sigilo médico, mas como a família me autorizou e eu sei que vocês recebem muitas perguntas do tipo, aqui na internet, eu vou dizer pontualmente que até o momento a bebezinha de vocês é extremamente saudável, tá crescendo, tá se desenvolvendo super bem, assim como a gente conversa durante as nossas consultas. Fala para nós, doutora, o que você costuma avaliar em um caso assim que define que está tudo ok? E o que eu avalio num caso como esse para determinar se está tudo bem ou não? Nós temos que ver padrão de crescimento e desenvolvimento, se está crescendo não só em peso, mas em estatura, perímetro cefálico, analisar essas curvas de crescimento e comparar mensalmente uma com a outra, padrão urinário, gastrointestinal, rotina alimentar, seja na fase de aleitamento ou depois na introdução alimentar, e relações emocionais. Nós temos que ver se esse bebê não é muito irritado, muito choroso, E isso pode estar sim desajustando o padrão de sono noturno. Eu quero deixar claro aqui para vocês o seguinte: nem todo bebê que acorda de 2 em 2, de 3 em 3 horas, que se alimenta mais, ele é mais saudável do que o bebê que faz um período de jejum noturno aí de 6, 8 ou 10 horas.
Por isso a importância do acompanhamento de rotina com o pediatra, tá bom? Nem sempre o bebezinho que mama mais à noite está fazendo todas as mamadas efetivamente. E aquele bebê que dorme mais é um bebê que não está crescendo. Nós temos que quebrar esse mito, é um paradigma, tá bom? E quando que nós podemos dizer que um bebê dorme demais e não é recomendado ou não é considerado saudável? E quando que a gente considera que um bebê está dormindo demais, que já não está saudável para ele? A gente considera isso quando o bebê não atinge os marcos de crescimento e de desenvolvimento esperados para cada idade. Quando isso acontece, nós devemos rever toda a higiene do sono, todo o padrão alimentar, de aleitamento, seja ao seio materno ou na fórmula infantil, ou até na fase de introdução alimentar, porque algo está influenciando sim neste sono que está fazendo com que o bebê não atinja o que é esperado para a idade dele em fatores de crescimento e também de desenvolvimento. Mas repito, não significa que todo bebê que mama mais à noite é mais saudável do que aquele que dorme, tá? Nos dois casos, precisamos fazer o acompanhamento correto e adequado para ver se está tudo bem acordar muito à noite ou dormir demais à noite. E tem mais alguma observação sobre esse assunto que você queira fazer? E a observação que eu quero deixar por último é: nenhum bebê é igual ao outro. Você pode ter 10 filhos, todos eles serão diferentes. Então não adianta comparar o meu bebê com o da minha vizinha, com o da minha prima, com o da minha amiga. O meu bebê é o meu bebê, o seu bebê é o seu bebê. E a gente deve conversar sempre com a pediatra para saber se está tudo bem com o nosso bebê. Então cada bebê tem as suas peculiaridades, tem as suas características e as suas diferenças. Por isso a consulta é individualizada. Eu não devo olhar o bebê da internet e achar que o meu está para trás ou o meu está para frente. Eu não conheço a realidade de ninguém, nem daquele bebê da internet. Então vamos com calma e não vamos comparar o nosso filho com um dos outros. Também quero reforçar que ensinar a autonomia do sono não é um processo fácil. Se fosse fácil, todos os bebês do mundo já estariam dormindo a noite inteira. Então, o importante é que desde cedo se estabeleça a rotina e a higiene do sono noturno para que a gente consiga melhorar cada vez mais esse padrão de sono na vida do nosso filho. Durante o dia, nós temos que manter uma rotina de exercícios adequados para a idade, de padrão alimentar e de amamentação adequada e de sonecas também feitas de forma eficaz. Isso tudo, durante o dia, vai melhorar e muito o padrão de sono noturno do meu bebê. Então, conforme o bebê vai crescendo, ele vai tendo um padrão de sono melhor e com um jejum noturno maior, principalmente se durante o dia a minha rotina está bem estabelecida, com sonecas adequadas, amamentação e alimentação adequada e rotina de exercícios. Eu devo melhorar tudo durante o dia para fazer também um sono noturno adequado e eficaz durante a noite. O assunto de sono é sempre muito complexo, nós teríamos que gravar 10 vídeos aqui para vocês, mas eu espero que as dúvidas tenham sido esclarecidas e pode mandando aqui no perfil da Rotina Estruturada qualquer dúvida que a gente vai respondendo. Agradeço o convite, muito obrigada pela disponibilidade aí em divulgar a informação e passar o caso da sua bebê e ajudar outras famílias. Um grande beijo para todos vocês. Muito obrigada, doutora. Essa foi a doutora Isabela Paz, contribuindo e enriquecendo o conteúdo desse perfil.